falarmos de forma mais simplista, também dizemos marketing digital. É um outro disparate. O canal é que é digital. O marketing não é digital. Não, nunca vi estupidez maior do que essa. Nós montamos uma estratégia meio que oculta, marketing de resgate, em que nós vendíamos uma coluna JBL que batia certo com o Gibelé. Entregamos a coluna para que ele levasse e fizesse as danças em todos os jogos. Nós tínhamos um propósito com isso. Também tínhamos um propósito com as músicas que ele tocava antes e depois de cada jogo. Era tudo programado. Ok, vais-nos contar essa história bem para a gente entender. Eu não consigo estragar um bom pedido de desculpas com justificações. E eu, nos anos em que ando nisto, já vi marcas cometerem erros muito mais graves e muito mais gravosos, mas confesso que nunca vi reações como aquelas que vi. Quando tu tens estratégia, tu não precisas de entrar para a guerra dos preços. Não. O emprego está em crise. Isso é uma realidade. Uma instituição como a nossa não seria tão grande se não fosse conservadora. Conta-nos um cenário, coloca isto num cenário real que aconteceu contigo, em que uma decisão que tu tomaste de gestão ou de estratégia acabou tendo um impacto muito grande ou no ambiente de trabalho ou no retorno para a organização. Eu acho de facto impressionante o resultado do que temos quando fazemos o podcast e produzimos conteúdo para vocês. Mas eu gostava que algumas coisas mudassem, porque eu percebi que apenas 38% das pessoas que assistem a este podcast regularmente estão subscritas ao canal. Para mudarmos esse cenário, clica no botão de subscrever e garanta que tenhas acesso a todos os conteúdos que nós produzimos. Porque tu não queres perder a qualidade que nós entregamos diariamente que impacta os resultados que tu possuis. Então, subscreve o canal, coloca um like nesse vídeo e deixa a tua questão qualquer nos comentários que nós faremos toda a questão de responder. Vamos ao episódio. Então sejam muito bem-vindos ao Dinheiro Limpo Podcast. Hoje é mais um daqueles episódios que a gente tem todo o prazer de fazer. Uma conversa com profundidade, com humanidade, direto ao ponto, com um convidado super especial que para mim é uma honra tê-lo. Eu já estou a tentar isso aqui há mais de 2 milénios, para ser preciso, mas hoje finalmente temos a honra de ter o Teodoro aqui connosco. Teodoro, seja muito bem-vindo ao Dinheiro Limpo Podcast. Obrigado. E eu gostava que tu dissesses a quem não te conhece por que razão eles deviam ficar focados na nossa conversa de 1 hora. Uau! Primeiro porque nós não estamos a perder o nosso tempo a gastar o vosso tempo. Segundo, porque se perderes a oportunidade de ver um episódio como este, na certeza por aí, quando tiveres a oportunidade de revê-lo, has de revê-lo mais vezes, mas não será a mesma coisa como se tivesse sido visto pela primeira vez. Eu, pelo menos, quando vejo conteúdos que são de tal maneira interessantes, tenho essa sensação de que soaria melhor para mim se eu tivesse visto no seu premiere e não on demand, né? Quando tivesse a possibilidade. Mas para não quebrar as expectativas, eu gosto sempre de começar como se não fosse dizer nada em especial e depois as pessoas, quando virem ou quando reverem o conteúdo, pensarem, uau. Então nosso objetivo é obviamente criar aqui um uau às pessoas. Eu a primeira vez que te ouvi falar publicamente, estive contigo antes, mas depois ouvi-te falar publicamente em palco, eu fiquei fascinado com a forma como tu trazes o conceito que em teoria parecia óbvio, mas existem coisas que os outros não conseguem ver. Eu acho que essa paralelidade que tu trazes na forma como tu apresentas as coisas é impressionante. E eu disse, não, eu tenho que conversar com o Teodoro para explorar isso dentro do meu ambiente, onde eu estou confortável e posso tirar o que eu quiser e trazer isso para as pessoas também terem a oportunidade de aqui ver. Hoje a nossa conversa vai ser em volta de marketing, de branding, de estratégia e de ti também, da tua própria visão sobre as coisas, que eu sei que é bastante lateral, né? E tu tens essa do pensamento lateral. O que é isto de pensar lateralmente? O que é o pensamento lateral para as pessoas? Olha, é uma pergunta bastante interessante. Hoje nós costumamos nos desafiar todos a pensar fora da caixa, mas ninguém nos costuma dizer qual é que é o tamanho da caixa. Sim. Se vês bem, os desafios ou as pessoas desafiadas a pensar fora da caixa pensam, na maior parte das vezes, confortavelmente num ovo de Páscoa. O desafio do pensamento lateral é fugir àquilo que um conceito criado por um filósofo
de nome Edward de Bono trouxe, que é desafiar, ele chama o Gigi-Tree, que é a gangue dos três, que é a gangue de Aristóteles, Sócrates e Platão, que foram pessoas que ensinaram lógica, argumento e verdade. Esta matriz vem um bocado da Igreja Católica, porque a universidade, quando começou, foi entregue à Igreja Católica e o propósito era discutir as coisas ou encontrar as coisas primeiro mediante a verdade, tinha que haver factos para se discutir um determinado aspecto, depois mediante a lógica e o argumento. Mas o argumento vinha apenas para destruir narrativas, não vinha para encontrar soluções alternativas. O argumento servia única e exclusivamente para derrotar ou provar que o outro está errado. Certo. O pensamento lateral foge dessa perspectiva. Dá-nos aqui caminhos alternativos para encontrar soluções não aparentes, ou seja, todas as soluções trazidas à mesa são discutidas e depois tenta-se encontrar um ângulo diferente para se resolver uma determinada questão. Uma das correntes mais sonantes do pensamento lateral são os tais 6 chapéus do pensamento, mas não vamos discutir isso aqui agora. Mas a corrente de pensamento lateral também nos desafia, por exemplo, numa discussão que houve há uns tempos, em 1900 e trocou passos, na ONU, era de, por exemplo, mediar a guerra que existe entre Israel e a Palestina. Pensou-se na possibilidade, sendo a Palestina um Estado pobre, de, imagina, arranjar-se uma verba de 3 mil milhões ou mais de dólares e entregar-se à entidade que geria o Estado, no sentido deles conseguirem suprir as suas necessidades, sendo que o Estado não tem recursos minerais ou outras coisas que se possam transformar em bens transacionáveis. A ideia era que a cada rocket mandado da Palestina para Israel, lhes fosse descontado dessa verba 50 milhões de dólares. Okay. Isso, de certa forma, faria que, como os terroristas também têm uma potência em terem uma boa vida, talvez se lhes cortassem dinheiro à medida que fossem disparando contra Israel, eles valorizariam mais o dinheiro que recebiam para, no fundo, fazer desenvolver o Estado do que comprar armamento para disparar contra Israel. No fundo, é buscar soluções mais criativas, porque a forma como nós aprendemos na escola a fazer as coisas de maneira vertical impede-nos de sobremaneira de sermos criativos e encontrarmos soluções paralelas às tradicionais para resolvermos questões já que elas existem. Uma das grandes premissas do pensamento lateral também é: sempre que você concebe um problema, consegue posicionar uma coisa como sendo um problema, logo é porque ela tem solução. No fundo, é fazer além daquilo que é óbvio. Boa. E tu falaste aqui em 3 pontos. Tu disseste verdade, lógica e argumentação. Dentro do nosso mercado, parece que vai sempre existir uma dificuldade em pensarmos lateralmente, porque nunca temos os 3. Ou raramente temos os 3. Se temos alguma verdade, falta-nos um argumento. E muitas das vezes, mesmo com a verdade na mão, as pessoas perdem por faltas de argumento. Se temos lógica e argumento, muitas das vezes não temos verdade, e isso acaba impactando toda uma nação e faz com que a gente até tenha falta de determinadas referências. Porque talvez a forma como as pessoas pensam e como manifestam o seu pensamento não seja constituída dessas 3 coisas que são extremamente importantes. No nosso ambiente, no teu ambiente de atuação, agora que estamos a falar de marketing e principalmente dentro daquilo que é a dinâmica que tem acontecido com marcas, entre aspas, grandes em Angola, até que ponto é que tu achas que tem lógica o argumento que se tem usado no mercado para fazer com que as marcas cresçam, se exponham e ganhem um determinado destaque? Primeiro, nem todo discurso lógico é essencialmente verdadeiro. Aí está o antagonismo da questão. Olhando para aquilo que nós fazemos, eu disse aqui há alguns dias também numa conversa que tive com grandes nomes da publicidade a nível internacional, falando concretamente de Portugal, de Brasil, estamos a falar de pessoas que já ganharam vários milhões de canos, portanto têm autoridade para falar dessas coisas com propriedade. É que qualquer pessoa que diga o primeiro disparate e tendo em conta
as ferramentas que tem para que o disparate dele tenha o alcance necessário para ser ouvido, é muito mais facilmente ouvida do que quem tem provas dadas, efetivas, na área e na matéria para discutir um determinado tema. Depois, também, com a febre de diplomas em Angola, isso deu aqui, de alguma maneira, um cheque em branco para qualquer pessoa dizer a maior imbecilidade e a imbecilidade soar como se fosse É verdade. verdade. É efetivamente um antagonismo àquilo com que nós estamos a lidar agora, precisamente porque nós, com a invasão de informação que não é conhecimento, e uma vez que o conhecimento expira, fica-nos difícil às vezes discernir aquilo que é óbvio, aquilo que é lógico e aquilo que é verdade, porque a razão da argumentação não está no provar que uma determinada argumentação seja verdadeira. Ela está apenas para provar que ela está melhor fundamentada de acordo com o conhecimento, vamos dizer, da outra parte, do que a parte contigo degladia. Vou dar-te um exemplo muito simples. Se vires bem, nós, no Parlamento, por exemplo, muito dificilmente encontras pessoas com perfil técnico. Estou a falar de engenheiros, arquitetos, muito dificilmente. Há lá alguns, mas muito poucos. Porquê? Estou a falar no Parlamento de sociedades desenvolvidas, não estou a falar da nossa sociedade. Como sabem, Angola vai fazer agora 50 anos de independência, passou 20 e tantos em guerra civil, e aquilo que eu aprendi, pelo menos, é que cada ano de guerra civil requer para aí 10 anos de reconstrução. Isso é importante passar para as pessoas que às vezes criticam por criticar sem saber como é que se constroem as coisas. E é preciso nós irmos ao fundo, irmos à base, antes de chegarmos aqui a conclusões éticas erradas, aparentemente certas. O que é que eu quero dizer com isso? Sendo nós uma sociedade tão jovem, muito dificilmente vamos alcançar patamares de outras sociedades. Embora muitos de nós tenham a possibilidade de lidar com pessoas que já têm vasta experiência, alguns de nós estudar lá fora, ainda assim não é suficiente para trazer toda aquela experiência de fora para aqui para dentro. Primeiro porque nós vamos para lá com essa esperança de trazer para aqui algo novo, mas quando cá chegamos pensamos logo nos bolsos, né? Infelizmente é assim que as coisas funcionam, não só aqui, mas também lá fora. E isso depois dificulta que nós consigamos encontrar um denominador comum que seja benéfico para todos e que funcione como ponte para que todos nós possamos atravessar e chegar efetivamente a algum lado. Ok, boa. Eu consigo perceber. A minha ideia aqui é muito voltada ainda em argumentação. Por quê? Porque dentro do que nós estamos a falar, de forma indireta, que à medida que vamos falando vai ficando mais ao ponto, eu acho que há uma importância grande em as pessoas perceberem o que é publicidade, o que é marketing e o que é branding. E como é que às vezes a publicidade acaba manchando brutalmente o branding de determinadas marcas e empresas à medida que eles veem a necessidade extrema de se exporem a qualquer custo. Dando aqui um ponto sobre branding, publicidade e marketing para que a gente entenda como as marcas devem se posicionar e o perigo do trend a todo custo. Olha, o livro veio responder efetivamente a essas questões, não é? Um livro que lancei recentemente com o título Até o Último Quilómetro. Para dar uma ideia, quando nasceu o livro, ele surgiu de uma masterclass que eu publiquei uns segundos na minha página do LinkedIn. Então um amigo meu que tinha uma página que publica coisas relacionadas ao marketing desafiou colegas meus a me conseguirem convencer e pressionar também a entregar este conteúdo durante algum tempo, num ciclo de 7 textos que abordavam os temas todos que trazia, sendo que eu dizia que o marketing é como se fosse uma maratona. Primeiro, definir publicidade. Qual é que é o primeiro papel da publicidade? É chamar a atenção. Como é que você vai chamar a atenção de um determinado produto ou de um determinado serviço? Quando faz usando os canais tradicionais ou canais digitais, está a fazer publicidade desse serviço. Explicando assim a coisa de maneira simplista, sem muito tecnicismo à volta. Depois tem o branding, que tem a tarefa de diferenciar. Nós temos vários produtos, ou vários serviços da mesma categoria. O branding vem precisamente criar memória, criar diferença entre os vários produtos da mesma categoria e permitir que haja não só diferenciação, mas também relevância face à concorrência. O marketing quer dizer
estratégia. Ok. Ok? É isso que permite dizer, olha, qual é que é a estratégia que vamos usar? Para dar uma definição mais rasca, o marketing é a estratégia, o branding, a publicidade, a ativação da marca são ferramentas que o marketing usa para fazer valer ou para apresentar a sua estratégia. Boa. Como é que nós nos destacamos da concorrência num mercado extremamente competitivo, ou então num mercado que até tem déficit de muitos aspectos e que qualquer indivíduo que se calhar com um caminhão de dinheiro chega e te tira do mercado? Existe muito essa preocupação de algumas empresas e até de alguns indivíduos que estão à frente de estratégias de organizações que têm muita vontade, estão num nicho que está em crescimento e às vezes são completamente tirados do mercado porque o concorrente simplesmente pode vir, fazer um preço de penetração baixíssimo por 6 a 8 meses, tirar-te do mercado completamente porque tu não tens condições de sobreviver a isso. Como é que o empreendedor pequeno sobrevive aos papões que têm os caminhões de dinheiro e querem entrar no mesmo nicho que eles? A primeira palavra é relevância. Por que é que vai ser relevante um consumidor escolher assim em detrimento de uma outra coisa já existente? Para combater esse tipo de estratégia de precificação e outras mais que permitem com que algumas marcas ou serviços perdurem no mercado, é efetivamente diferenciação. Certo. O que é que vai fazer com que um consumidor escolha o seu produto em detrimento de outro? Na maior parte das vezes, nós fazemos coisas porque elas efetivamente funcionam, nós somos rapidamente tentados a fazer igual porque elas efetivamente funcionam. Depois, o marketing tem 22 leis. Pelo menos essa é a minha seção. Quando era miúdo, aprendi num livro de All Rice, que escreveu as 22 leis imutáveis do marketing. E quem tiver a possibilidade de ler, há de entender que se souberes, se dominares estas tais 22 leis, muito facilmente tu consegues dar a volta a qualquer situação que se te apresente. No caso em concreto, no mercado competitivo, as pessoas estão sempre à procura de mais, mais e mais. Quando nós estamos a pensar em diferenciação, tens de pensar numa estratégia que permita as pessoas não só olharem para o preço como fator principal da decisão, porque quando o tema é preço, depois não tens valor a discutir. Imagina, se quiseres que sejas percebido, tens de ter efetivamente alguma coisa de quer na tua marca que chame a atenção face às demais. Vou dar um exemplo muito básico. Se tu fores a um supermercado comprar, vamos dizer, aquilo que nós chamamos de coritas, aqueles band. Sim, sim. Geralmente não procuras por uma marca. Certo. Chegas lá e dizes, opa, eu quero uma corita. Yeah. Se fores à procura de cotonettes, vais dizer, opa, eu quero isto. Não Sim. procuras por uma marca. Porquê? Sim. Porque elas são commodities. Sim. Quando a tua marca apenas, ou quando o teu serviço apenas vale pelo preço, então ela é uma commodity. É algo que você vai comprar porque tem uma necessidade que precisa atender e não precisa sequer conhecer ou perceber a história por trás dela. Se tu quiseres vender alguma coisa de valor, tu tens que efetivamente comprar histórias. Por isso é que hoje fala-se imenso no storytelling. Se lhe quiser dar um exemplo, posso dar um exemplo de marcas tipo a Red Bull. Sim. A Red Bull teve de criar desportos ou categorias para conseguir vender a sua bebida energética. E não precisou de fazer grandes campanhas de publicidades, e quando eles menos esperavam, já todas as outras disciplinas tinham adotado a bebida como uma fonte energética para os restantes desportos. Portanto, o conselho é esse. Primeiro é a relevância no serviço, a seguir a diferenciação, e a terceira das coisas é tu criares uma categoria nova dentro de uma categoria já existente. Boa. Tu falaste de diferenciação, falaste de storytelling e falaste da Red Bull e fora tudo isso que eles criaram, eu ouvi uma história deles que o que é que eles faziam? Eles iam para as zonas em que se praticava desporto ou restaurantes e alguma coisa assim e trocavam no início lixo por garrafas, latas de Red Bull vazias, passando a percepção às pessoas de que havia muita gente a beber Red Bull também. Ou seja, essa é a parte da estratégia também. Tem de existir estratégia no processo e o marketing nem sempre é aquilo que a gente faz e vê na TV, nas rádios e tudo mais, mas também o que as pessoas têm acesso no dia a dia, como a Red Bull fez com as latas vazias. É simples. Aquilo chama-se Product Placement, hoje conhecido como
marketing de resgate. Ok. Na verdade, o que eles fizeram foi uma ativação da marca e No lixo. é efetivamente lá onde as pessoas vão depositar vamos dizer, a bebida que mais consomem para um determinado desporto. Como é que tu chegas lá? Faz um placement no sítio em que a pessoa vai efetivamente se deparar com o teu produto. E ao lá chegar, naturalmente vai perguntar o que é isso. E quando se deparar, em algum momento, em algum canal, com alguma ativação relacionada ao produto, vai entender que em algum momento já viu esse produto. E se vir mais garrafas ou mais latas de um determinado produto, vai naturalmente identificar que algumas pessoas estão a consumir esse produto porque ele tem algum valor. É a tal questão da diferenciação. Podiam ter tentado várias técnicas, mas tentaram essa. Mais uma vez, marketing é estratégia. Qual é que foi a estratégia deles? Colocar o produto onde as pessoas pudessem ver. Onde é que as pessoas podiam ver? Não é no supermercado, porque no supermercado as pessoas não escolhem produtos por serem novos. Eles escolhem produto com base numa experiência anterior, numa história já contada, numa história do valor. Portanto, se as pessoas efetivamente consumirem, elas vão passar aquela tal mensagem word of mouth que vai permitir com que a experiência de um influencie o outro. E o marketing também tem uma das outras coisas mais importantes, que é a percepção. As pessoas não compram tanto pelo preço, mas pelo valor percepcionado de um determinado produto ou serviço. Se pegamos nisto do valor, eu queria aqui falar de contexto versus consciência. Ok? Eu acho que isso, se calhar, influencia muito, ou pode influenciar muito na forma como as marcas vão montar a sua estratégia, mas também como o cliente ou o potencial cliente percebe o produto ou o serviço que está a vender. Num universo onde nós questionamos algumas coisas de base, né? Tipo educação, oportunidades, num país que é relativamente novo e que existe muitos déficits e muitas zonas recônditas, o nível de consciência das pessoas para muita coisa é certamente limitado. Depois temos o contexto. E o contexto é criado pela limitação, talvez, do nível de consciência. As marcas são forçadas a entrarem no contexto pelo nível de consciência das pessoas, porque parece, entre aspas, mais barato do que tentar criar consciência, porque aí estaria a ser adaptar o produto ao cliente e não o cliente ou melhor, adaptar o cliente ao produto e não o produto ao cliente, né? Porque isso talvez seja muito caro, fazer um produto especificamente para aquele cliente, mas se calhar pegar no cliente e adaptá-lo ao produto, com base no nível de consciência dele, parece ser mais barato e mais fácil. Essa dualidade, esse dilema que existe entre a consciência ou o nível de consciência e o contexto, como é que se combate? Principalmente se tu fores uma marca premium, vamos olhar assim. Antes de falar sobre investimentos ou crescimento de negócios, deixa-me dizer-te uma coisa simples. Se tu não sabes quanto ganhas, quanto deves ou quanto realmente te sobra, estás a brincar aos empresários. A Cognitiva é a empresa que me ajuda com tudo isso, contabilidade, gestão de recursos humanos, auditorias e muito mais. Eu investi na Cognitiva porque acredito que finanças bem feitas são a base de qualquer empresa séria. Se queres foco no teu negócio, deixa que eles cuidem dos números. São especialistas em transformar confusão em clareza financeira. Entra em contato agora com eles e deixa que cuidem do dia a dia do teu negócio com propostas à tua medida. Olha, as marcas premium, uma das primeiras coisas que elas fazem é criar escassez. Certo. O produto não é escassez e exclusividade. Se o produto estiver disponível em todo lado, naturalmente, com o nível da potência, não será a mesma coisa. Tu tens mesmo de criar tal escassez no produto e depois exclusividade. Se conseguires criar isso, crias uma outra categoria. Como disse inicialmente, quando tens vários produtos na mesma categoria, tens de criar uma categoria acima. Certo. Tens de criar uma série de restrições que façam com que a pessoa valorize mais o teu, embora elas tenham as mesmas características que qualquer produto anterior. E as marcas de luxo fazem isso muito bem, criam os tais nichos, criam a tal percepção de que, efetivamente, a forma como se produz isso é tão bem cuidada que o valor que se tem de dar, vamos falar, o preço, tem de ser superior, tendo em conta todos os processos para trás. Isso depende muito da forma como tu contas a história de um determinado serviço ou de um determinado produto. É diferente de tu chegares aqui e colocares essa caneca por cima da mesa e dizeres que ela custa Y.
Se tu colocares uma mesma caneca com um floreado qualquer e dizer assim, olha, o avô de Euclides começou a fazer isso no AMB e até hoje mantém o processo, ele não quer fazer mais de 10 canecas por ano, mesmo tendo a possibilidade, ele prefere fazer da mesma forma. Muito mais facilmente vão valorizar uma coisa, porque não é para todos, é exclusivo e as pessoas gostam efetivamente de sentir exclusiva. Tudo tem a ver com o valor percepcionado pelas pessoas. Mais uma vez, não é preço, não é serviço, é percepção. Se ela perceber que aquilo está efetivamente ao nível das exigências dela ou está numa categoria que ela se sinta inserida, muito mais facilmente ela dará o valor que o produtor ou que o marketeer por trás pressionar, sendo esse o valor do produto ou do serviço. Se o foco é percepção, para irmos para a experiência, como é que se cria uma história que torna uma marca memorável? Porque eu já sofri disso, eu acho que eu não tenho uma história para o meu produto. O que é que eu faço? Ou então eu acho que a minha história não é suficientemente interessante para criar impacto. Como é que se monta uma história? E depois dali voltamos para os pontos em que a gente falou anteriormente de verdade, lógica e argumentação, porque às vezes a história que tu queres montar para vender a todo custo não é verdade e pode ir contra alguma coisa que é o teu princípio enquanto indivíduo que quer de facto crescer no negócio, reconhece a qualidade do produto ou do serviço. No entanto, sente que, pronto, já aprendeu o conceito, sabe da importância da história para que seja memorável, mas não tem as bases para criar uma história para o produto. A história, ela pode ser criada ou a história tem de existir? Como é que funciona esse processo? A história para existir tem de ser criada, alguém tem de a fazer. Ela não tem de ser necessariamente verdadeira. Ok. Tens de encontrar quem saiba contar efetivamente uma história para que ela contenha elementos de verdade, de uma determinada verdade, tem de ser também contada com lógica e tem de obedecer a uma série de arquetipos, né? Mais uma vez voltamos para Aristóteles, né? Para o tal fundamento, para permitir que as pessoas se sintam engajadas e parte da história que queres contar. Se aquilo efetivamente tocar as pessoas, facilmente elas se identificam com ela e abraçam uma causa. Penso o que é que move as pessoas. Acho que quando se conta uma história tem que se pensar nisso. O que é que move as pessoas de uma determinada região? Se tu conseguires tocar naqueles pontos que move as pessoas, naturalmente que elas vão abraçar. Vamos olhar para marcas também memoráveis. Vamos olhar para marcas como a Nike. A Nike não fala da qualidade das solas do sapato. A Nike não diz que os ténis são especiais para voar. A Nike honra grandes atletas, conta a história dos grandes atletas. E o que é que está no pé desses grandes atletas? Nike. That's all. Quando a Apple decide criar uma outra categoria nos telemóveis, estávamos todos fascinados por um stylus. A Sony Ericsson fez, a Q-Tech fez. Grandes marcas acharam que, quando nos surgiram os pads, que uma das coisas que iria fazer toda a diferença seria um stylus, uma caneta. E todo mundo usava uma caneca. O que é que eles fizeram? Reduziram os botões todos que tinham nos outros dispositivos. Quando lançaram deles, fizeram apenas um ecrã maior e usaram o stylus com que toda a gente nasce. Um dos grandes problemas do stylus é que de alguma forma se perdia. Toda a gente já perdeu um stylus. O dedo, tu carregas sempre com ele. Portanto, foi isto que eles criaram, essa tal percepção de que podias fazer tudo com o teu dedo, podias fazer tudo com um único botão, podias simplificar a coisa. E isso fez com que hoje fala-se, quando se fala nos telemóveis, podia-se falar, imagina, da Nokia e todos os seus míticos aparelhos que lançaram, mas hoje fala-se antes do iPhone e depois do iPhone. Ou seja, eles dividiram uma era. E daqui para frente há de ser sempre assim. Muito dificilmente há de haver alguma coisa que supere, porque eles sabem contar histórias. E a forma como eles contam as histórias comove, cativa e atrai naturalmente. Tanto relembra os antigos consumidores, como também atrai novos consumidores. Eles criaram uma história tão aspiracional que faz com que tu queiras fazer parte desse culto. E efetivamente aí é onde grande parte das marcas não erra, não consegue fazer isso porque não está treinada para isso, porque também, na maior parte das vezes, todas querem chegar ao quilómetro 42 sem passar pelo quilómetro 2.
Yeah, that's true. Facto. O que eu percebi aí, eu gosto sempre de tocar nos pontos para que as pessoas possam fazer o exercício e tomar as notas e rever-se. Tu podes não encontrar a história do teu produto, mas tu podes talvez contar a história do teu cliente ideal, não é? Tu podes contar a história do herói que o teu cliente almeja ser, identifica-se, e depois tu podes associar o teu produto a isto. Então não precisas aí martelar a tua cabeça em torno do produto, mas se calhar olhar para o problema que resolve, para a experiência que causa na outra pessoa e contar a história de trás para frente. Também é uma forma lateral de resolver esse problema. Mais uma vez, o tal pensamento lateral, não fazer as coisas todas da maneira convencional e tentar encontrar caminhos alternativos para se fazerem as mesmas coisas usando a criatividade como forma de resolução de questões aparentemente impossíveis. No ambiente de tanta incerteza, né? Nós aqui em Angola, forecasts são coisas muito difíceis, né? E quase sempre batem errado. E o exercício que tem que se fazer diante da incerteza, tanto financeira, com aspectos como inflação, às vezes incertezas políticas e do ambiente de negócios. Como é que tu tomas as tuas decisões estratégicas de longo prazo num ambiente como esse? Tu és um indivíduo que pensa muito lateralmente, fora da caixa, o tempo inteiro e tenta resolver soluções. Mas num ambiente tão incerto, como é que o longo prazo se torna relevante? Olha, nós temos que dar cada vez mais valor aos dados, porque eles de alguma forma existem e a história tem essa naturalidade de se repetir ciclicamente. Se nós formos olhar para o passado, grande parte das coisas que vemos para o presente aconteceram de alguma forma lá no passado. E, infelizmente, os dados também nos podem atraiçoar, porque nós estamos preparados para receber uma determinada informação que vai ser a base da nossa decisão e nós pegamos nessa informação, depois avaliamos os dados num software qualquer e tomamos as decisões com base nos dados. Não está errado fazer isso. Mas e por que não fazer alguma coisa para além daquilo que nos é pedido? Por que não ir buscar uma receita adicional àquela que é sugerida, tendo em conta que existem outros insights que se calhar nos permitem fazer com que o cliente aumente a sua despesa para connosco, tendo em conta essa realidade que nós conhecemos. O desafio efetivamente é sermos ousados. Se nós não criamos outras categorias, muito dificilmente tu consegues lá chegar. Vou explicar um bocado o negócio das telco. Quando começou eram SMS e voz. Sim. Mas obviamente que esse negócio tradicional chegou ao fim de ciclo, porque as pessoas tinham naturalmente os seus contactos e não iriam crescer assim tanto os seus contactos, mesmo que crescessem falariam QB. E ficariam sempre com a sensação de que estariam até um bill shock porque estavam a pagar mais por um serviço que se pudessem pagariam menos porque falariam preferencialmente com a sua rede de contactos que trazia algum retorno, seja emocional ou financeiro. Pensou-se assim, por que não trazer conteúdos para dentro do telemóvel? Okay? Aí começou a internet. Mas como não era assim tão rápido, pessoas condensaram conteúdos, tipo fotografias, pequenos filmes, arranjaram portais que permitiam as pessoas irem para lá, consumir esses portais e, mediante uma subscrição, terem acesso a esse conteúdo. As operadoras começaram então a partir daí a ganhar mais por conta disso. Depois surgiu a internet. Quer dizer que é uma outra categoria que tu crias para permitir que um determinado cliente possa trazer mais valor à tua operação por conta da quantidade de serviços ou do valor posicionado que tu trazes para o cliente. Quando ele valoriza aquilo que tu entregas, ele sente-se também comovido de alguma forma a pagar. Só que depois vem a parte da democratização. A democratização, quando tu, e essa é uma também das leis do marketing, quando tu expandes a tua marca, perdes valor de marca. Ok. Às vezes, contrair faz com que tu consigas não só aumentar o preço por conta da escassez, como também melhorar o valor posicionado. Às vezes nós queremos chegar a todo mundo, mesmo conhecendo o nosso segmento, mesmo conhecendo ou tendo informação sobre o mercado, queremos que o nosso produto chegue a mais e mais lados.
quando na maior parte das vezes nem sequer é necessário, desde que aquilo pague efetivamente a tua operação e tenha lucros que te permitam, se calhar, buscar mercados alternativos para ter uma receita alternativa. Quando o teu produto per se não chega para pagar a tua operação, tens que ir buscar naturalmente new revenue streams. E como é que isso se faz? Vais buscar serviços ou produtos complementares que se calhar não atendem aos mesmos clientes, mas podem eventualmente atender a outros nichos que permitam então que no fim do dia o dono da operação consiga ter muito mais valor do que apenas confiar no único produto ou no único serviço para ter a tal prosperidade material que se espera quando se vende alguma coisa. Boa. Isso tu estás a falar sobre... eu queria fazer uma pergunta, mas vou tocar nesse ponto, sobre os produtos complementares e as gestões acessórias, obviamente contribuem muito na receita. Dentro daquilo que eu estou lá do profissional, dentro da empresa que tu representas, que é a Unitel, vocês tiveram a vossa receita a crescer muito de um ano para o outro, né, no último exercício. Vocês tiveram ali os números a saírem de 60 e tal para 120 milhões, né? Se olharmos aqui para dólares e tudo mais. E vocês vieram de um ambiente de concorrência, né? Tiveram uma concorrência nova e depois a vossa receita voltou a crescer muito. Até que ponto o vosso posicionamento com marketing e estratégia foi fundamental para esse crescimento da receita e o que é que tu sentiste como líder, tomador de decisão? Qual é o caminho que tu decidiste seguir? Isto é uma outra pergunta. E se houve resistência no processo por causa de algum conservadorismo de uma instituição tão grande como a vossa? Olha, uma instituição como a nossa não seria tão grande se não fosse conservadora. E um dos grandes pontos fundamentais que, no fundo, ajudou a vincar e a termos os resultados que temos foi back to the basics. Quem é líder, lidera. Se tu quiseres ser o segundo numa categoria, então a tua estratégia vai ser definida pelo primeiro da categoria. Sim. Se tu quiseres ser o primeiro, então vais trazer uma estratégia que te vai permitir não só ganhar cota de mercado, como ir buscar os clientes mais apetecíveis, Certo. atender de melhor forma esses clientes mais apetecíveis e te posicionar então lá em cima. Nós fizemos aquilo que é básico. Nós somos líderes, então vamos nos comportar como tal. Vamos criar novas categorias, vamos ditar tendências, isso vai fazer com que nós nos consigamos diferenciar e usar a nossa história toda a nosso favor e tudo o que nós fizemos pelo povo a nosso favor para quando as pessoas tivessem que tomar uma decisão no que a telecomunicações se refere, nós sempre tivemos no top of mind, o top of mind fosse efetivamente fundamental para que as pessoas tomassem essa decisão. Houve naturalmente a apetência natural por experimentar algo novo, quem não quer, mas depois os atributos que a nossa marca tem, como a proximidade e todas as promessas que fez e entregou até a data presente, têm sido bastante relevantes para que a quem experimenta depois recua. Até porque existe uma relação emocional contra tudo sobre tudo o que nós fazemos. As áreas que nós atuamos, os projetos que nós apoiamos, fazem toda a diferença para quando o consumidor tem de tomar uma decisão por conta dessa tal ligação emocional, além da ligação comercial que tem com a marca. Muito bem respondido, Teodoro. Quais são as ferramentas mentais ou até estruturadas, os frameworks que tu tens e que tu usas para resolver problemas complexos? O que é que tu podes nos passar que nós vamos roubar nesta altura de ti? Olha, o primeiro deles é o pensamento lateral, é logo a primeira. Eu viro as ideias para trás e também costumo praticar muito psicologia invertida, que permite olhar para o problema antes da solução. Porque quando nós temos um problema, o nosso primeiro foco é take your time, porque isso é importante. Nós queremos ouvir. Eu estou a tomar aqui tanta nota. Quando eu olho para baixo, eu estou mesmo a tomar minhas notas. Bem, como eu dizia, o nosso primeiro desafio quando encontramos um problema é ir logo para a solução. O meu modelo mental é diferente. Eu olho para o problema como ela é, para entender as causas e as consequências desse problema antes de dar-lhes uma solução. Depois eu pergunto o que é que as pessoas efetivamente querem. Como é que nós podemos entregar aquilo que elas pretendem sem ferir o propósito inicial de nós estamos a fazer uma determinada campanha ou um determinado processo. Depois é ter bem claro para quem é que eu estou, qual é que é efetivamente a minha audiência.
Certo. E quais é que são as outras audiências que, se tiverem contacto com aquilo que eu estou a fazer, vão ter um comportamento diferente. Cá também aqui um desafio. Grande parte das pessoas não são motivadas pela publicidade enquanto ferramenta do marketing para mudar um comportamento. Ok. A publicidade apenas serve para mostrar em Angola, pelo menos, onde é que existe um ou outro produto, qual é que é a diferenciação de um e do outro, e ela tomar uma decisão de compra, porque quase todas as marcas são apenas commodities. São muito poucas as marcas que se podem arrogar dizer que, pelo trabalho que fazem, conseguem fazer com que um determinado consumidor, para além de fatores como o preço, muda de decisão. Mas voltando à vaca fria, que esse carneiro é efetivamente quente. O pensamento lateral, penso eu, que é uma ferramenta que serve para tudo, porque te permite questionar várias vezes as mesmas coisas, permite ir à busca de outras soluções que não foram pedidas no briefing inicial e conseguires então, por via disso, tomar uma decisão mais clara, mais transparente sobre aquilo que se quer fazer, independentemente de todos os vetores, todas as condicionantes e todos os valores que uma determinada marca defende. Nós também somos desafiados por uma das questões que eu também abordo no livro, que é a geometria, que é a ciência do achar, que tem tanto valor pela cadeia ou pela pessoa que tem o direito de achar. Porque achar não é só um direito, é também um dever. E quem acha, quanto mais próximo tiver da pirâmide ou do topo da pirâmide, mais facilmente consegue que o acho dele se torne ciência e depois resulte nos erros todos que se têm cometidos em algumas estratégias, quando o propósito final é encontrar algum caminho, vamos dizer, alternativo para algo já existente. Aqui fica... Eu fico aqui com essa nota que eu tomei. Enquanto nós fomos capazes de pensar lateralmente, as soluções são infinitas. Vai sempre ter mais alguma coisa. Porque eu estou a pensar no problema e se eu continuar a pensar lateralmente, sempre vai existir uma solução melhor para este mesmo problema. Então, um problema, milhares de soluções. O problema é milhares de soluções. A questão é que nós gostamos de experimentar soluções já tentadas, com provas dadas, preconcebidas. Então, a tentação por seguir caminhos seguros é tão grande porque os gestores não estão preparados para errar, não gostam de assumir erros. Mas esses são gestores precisamente por isso, porque podem tomar decisões que podem dar certo ou então podem eventualmente dar errado. Mas como ninguém gosta de assumir essa parte do erro, porque nós posicionamos o erro como uma falha e não como um aprendizado. Há pessoas que erram mesmo por uma questão de falta de consciência ou falta de conhecimento. Certo. Não sendo esse o facto, imagina para alguém que, como eu, anda há mais de 20 anos a grelhar frangos, deve saber claramente em que ponto está o frango a ponto de, passa aqui o pleonasmo, poder ou não entregar para ser comido num determinado momento. Portanto, o pensamento lateral dá-nos efetivamente essas alternativas todas e tens de saber claramente quando é que estás diante de um creativity. O que é o creativity? É a ideia de que se contratares, tens de contratar pessoas criativas. Isso não existe. A criatividade é uma skill que se aprende. Se você tiver a informação toda por cima da mesa, vais conseguir que uma determinada pessoa traga uma solução criativa para o problema que se apresenta. Nós temos a ideia de que se encontramos um tipo com o cabelo desarrumado, com as calças rasgadas, é criativo. É criativo. Isso quer dizer creativity. Ou seja, traduzindo isso para português, imagina que eu decidisse agora que as portas todas tinham que ser triangulares. Qual é que é o valor que isso traz para a equação? Zero. Quando se diz o que é tecnologia na realidade? A tecnologia é um princípio matemático criativo que prevê resolver problemas complexos de maneira simples. Só. Como é que nós definimos hoje coisas como algoritmo, machine learning, a inteligência artificial? O algoritmo é só uma receita. Quando eu andei no MIT, por acaso eu defini a coisa dessa forma, imagina que tu vais fazer um bolo. Vais dizer à pessoa, olha, para fazeres um bolo tens que pôr a farinha, tens que fazer o ovo, e vais seguir uma série de passos que vão
chegar a um determinado objetivo. Depois tens o machine learning, que é no fim do dia a tal máquina que tu treinaste para seguir os tais passos, começar a aprender outro tipo de padrões e executar para além daquilo que tu ensinaste. Certo. Aí depois tens a tal inteligência artificial que prevê pegar nessa aprendizagem e fazer outras coisas mesmo sem ter sido mandado por ti. Qual é o medo que nós temos à data presente? O medo que nós temos é de que a máquina ganhe consciência sem ter consequência. Yeah. Esse é efetivamente o nosso grande medo quando pensamos na automação que nós estamos a viver agora. Nós estamos numa altura de... Nós passamos a quarta revolução, né, que é a conectividade, e agora estamos a entrar para a quinta revolução, que é a tal revolução da inteligência artificial. E eu desafio aqui a todas as pessoas, como disse o Eric Schmidt, numa das suas apresentações, é o ex-CEO da Google, a inteligência artificial apenas vai substituir aquelas pessoas que não saberem usar, ou seja, a forma de tu estares efetivamente mais à frente da curva é conseguir encontrar esses tais modelos de linguagem que te ajudam a produzir de forma mais rápida e mais eficaz. Mas isso não substitui o pensamento, vai substituir a preguiça. Algumas pessoas acham que colocar um prompt e ter uma resposta mediante o prompt estão-se a tornar mais inteligentes. Estão-se a tornar precisamente mais preguiçosos. É preciso saber o que está a colocar lá dentro para ter resultados que sejam efetivamente eficazes e diferenciadores daquilo que se faz de maneira mais natural, chamemos assim, tendo em conta que aquilo agrega tudo o que já existe sobre uma determinada matéria e apresenta soluções de forma mais rápida. Teodoro, genuinamente falando, nós estamos a ficar mais burros. e isso me parece um pouco inevitável. Porquê? Porque a nossa mente, ela habitua-se ao nosso ambiente. E à medida que a informação fica cada vez mais acessível, a mente deixa automaticamente de processar do mesmo jeito, porque ela para de ser exercitada. Antigamente, quando nós tínhamos que captar informação, nós até decorávamos números de telemóvel. Nós tínhamos 10 números de telefone na cabeça. Nós tínhamos até um serviço da Unitel, dos 10 amigos, back in the days, que nós trocávamos os números sem olhar para a agenda, porque era normal. Nós habituámos-nos tanto às coisas estarem à distância do Google, à distância de um chat GPT ou de qualquer outro tipo de AI, que parece que a nossa capacidade de pensar e, acima de tudo, de reter informação, parece que estamos a esquecer muito mais rápido, está cada vez mais intensa. As pessoas hoje não lembram do que fizeram na semana passada. E não é porque elas não são capazes de lembrar se fizerem um exercício de memória e voltarem a perceber isso, mas à medida que a informação, eu nem vou falar conhecimento, à medida que a informação se torna tão fácil de ser encontrada, dá a sensação que nós não temos mais o porquê de guardar as coisas em nós mesmos. E isso, de certa forma, está-nos a tornar seres mais superficiais, mais, entre aspas, se podemos usar aqui essa palavra, burros. Temos dificuldades em ter conversas agora mais fundamentadas, porque já não nos lembramos dos nomes das pessoas, não nos lembramos das datas, não nos lembramos de nada. Quando olhamos para a inteligência artificial e para a tecnologia que se pressupõe tornar as coisas mais simples, ok? E fazer com que as operações que demoravam muito tempo passem a ser mais rápidas, num ambiente como o nosso, em que nós não passamos pelas outras fases. Ou seja, nós não passamos por uma fase em que atingimos um nível de educação altíssimo, em que construímos coisas, em que inventamos coisas, em que debatemos sobre o assunto, em que publicamos ciência e artigos. Então nós não passamos pela era da intelectualidade como um todo a nível global. Se olharmos aqui para o nosso país e já vamos agora transpassar essa fase e entrar para a fase do acesso fácil. O que é que tu achas que vai ser o futuro de Angola? E se essa fosse a tua única oportunidade para fazer a coisa certa? Para mudar a tua vida e a da tua família? E se tivesse a chance de materializar as tuas ideias que parecem loucura e aprendesse exatamente como se faz nos lugares mais sofisticados e desenvolvidos do mundo? Eu vi e ouvi o que eles falaram sobre nós e sobre a nossa terra. Disseram que não somos capazes, que não somos unidos, que pensamos pequeno e estudamos pouco, que não conhecemos nada. Mas eles estavam completamente enganados. Quando começamos essa corrente de transformação em prol da literacia financeira, criamos uma frase emblemática. Vamos juntos porque sozinho é mais difícil. De lá para cá realizamos eventos gigantes. Ajudamos a criar mais de 40.000 investidores em Angola e participamos ativamente da construção do nosso mercado financeiro.
movimentamos negócios e por meio dessa corrente ajudamos outros milhares a nascer. Mas só que ainda assim parecia pequeno demais. E foi por isso que decidimos ligar-nos ao mundo por meio do Fin Summit e decidimos colocar o país inteiro, do centro à diáspora, para aprender e viver o universo das finanças, investimentos e negócios. Nos dias 1 e 2 de novembro estaremos com os melhores e mais influentes decisores e profissionais do país aqui no CCTA em Luanda. E como sempre traremos ainda convidados do exterior, mas o mais importante és tu, que vais ter a oportunidade de viver connosco essa experiência aqui presencialmente ou em qualquer parte do mundo por meio da Fin App, a aplicação oficial do evento que permite conectar-te a pessoas, teres acesso a todas as salas em transmissão online e participares de algo muito maior do que todos nós. Visita o nosso website oficial finsummit.ao ou comenta evento para teres acesso imediatamente. Olha, eu prevejo que o futuro de Angola seja brilhante. Acho que nós já experimentamos quase tudo e os resultados são aqueles que nós conhecemos. Se nós precisávamos de uma aceleração, e esse é o momento de nós aproveitarmos que o conhecimento ou a informação é mais acelerada para nós gerarmos um conhecimento que nos permita estar efetivamente à frente da curva. O medo é natural e aquilo que disseste é real, que a nossa mente produz padrões e esses padrões é que fazem com que nós cheguemos a algum lado. Se formos a olhar para a realidade atual, vou fazer aqui um paralelismo com o Universo 25. Foi um experimento que fizeram a animais, imagina, do sexo feminino, que foram obrigados a fazer aquilo que os animais do sexo feminino, ou as fêmeas, devem fazer em condições, não devem fazer em condições normais. E o que é que aconteceu? O resultado foi que quando o experimento acabou, elas, por conta do stress, deixaram de procriar ou de também cuidar dos seus rebentos por conta do experimento do Universo 25. E é um bocado como o nosso. Nós estamos a ser expostos ao nível de stress tão elevado que os nossos padrões mentais funcionam de forma diferente do que funcionavam há uns anos atrás. Se formos a ver para o nosso país, no caso, estamos a falar de um cenário em que saímos muito rapidamente de 18 a 20 milhões de habitantes para 30 e não sei quantos milhões de habitantes em muito menos de 10 anos. Certo. Isso faz toda a diferença quando nós tivermos de fazer as contas ou quando nós tivermos de fazer um orçamento, tendo em conta que os bens transacionáveis que temos não são suficientes para equilibrar a balança, conforme tu bem sabes. Ou seja, se formos comparar aquilo que nós em Angola produzimos face às sociedades contra as quais nos comparamos, se olharmos para a África do Sul, nós estamos para aí há 200 não sei quantos anos atrás, tendo em conta a realidade que falei da guerra civil, e também porque estamos a falar de um país que até tem fábricas de carro. Imagina, se eu perder 2 horas a fabricar uma garrafa, não tem comparação de uma outra pessoa que vive lá que perde 2 horas a fabricar um carro cujo custo transacional é 1000 vezes superior àquilo que nós produzimos. Portanto, são realidades totalmente diferentes. Quanto à questão do pensamento, nós vamos ser puristas. Essa realidade de a inteligência artificial fazer de nós mais burros, eu penso que é um medo justificável, mas também é uma quimera ultrapassável. E vou dizer porquê. Não é uma realidade apenas do nosso tempo. Em 2016 eu tinha feito uma apresentação na Universidade do UPRA em que dizia que algures em 2024 falava do Uber, porque já se dizia isso, falava que, e está no meu LinkedIn, até apresentei um choque de gerações entre a política atual do país e essas são coisas que aconteceram efetivamente muito depressa. Não há como fugir a isso. Este não é o medo de hoje. E perguntei aos alunos na classe qual é que era o número de colaboradores que eles achavam que na altura tinham Instagram. O Instagram tinha 12 colaboradores diretos que recebiam salários, mas tinha milhões de utilizadores que faziam aquilo sustentável, que eram pessoas com vontade própria de postar lá a fotografia. Disse, no dia que todo mundo decidir não postar lá nada, o modelo de negócio daquilo cai no instante. O que é que eu quero dizer com isso? O emprego está em crise. Isso é uma realidade.
que há cada vez menos empregos não precários que sirvam para, vamos dizer, suster todas as necessidades, aquelas que são prementes e aquelas que nós inventamos, porque queremos viver numa classe acima do que aquilo que é expectável. Mas o empreendedorismo não. Nós estamos diante de um empreendedorismo em massa. Nós temos várias formas de ganhar dinheiro, várias formas de servir necessidades. Portanto, isso é uma realidade que nós estamos a viver. Temos é que ser, mais uma vez lá atrás, olhar para as soluções existentes e tentar encontrar mecanismos de coabitação entre estes tais movimentos. Como disse também, informação não é conhecimento. Sim. Se depois fores primeiro, quando mais uma vez vamos voltar à história de Aristóteles, Sócrates e Platão, quando for ver a lógica daquilo que ele for fazer, se calhar até tem lógica, mas depois aquilo pode não ser verdade e a pessoa que apresenta o projeto pode não ter argumentos suficientes para defender a lógica que apresenta. Mas eu vejo um futuro brilhante se nós conseguirmos olhar para todas as soluções que nos são apresentadas agora e só quem efetivamente souber pensar saberá criar prompts que tragam soluções realmente alternativas e suportáveis. Se tu puseres um estúpido funcional por trás de uma máquina a gerar modelos de linguagem, não há de sair nada melhor do que aquilo que é o seu personagem. Portanto, aí em casa não tenham medo desse tipo de soluções, porque há de usar como convir esse tipo de soluções quem efetivamente tiver pronto e preparado mentalmente para fazer esse processo. Isidoro, vamos agora aqui para um lado mais de gestão. Uhum. Quais são as decisões... Não, assim é muito amplo. Uhum. Conta-nos um cenário, coloca isto num cenário real que aconteceu contigo, em que uma decisão que tu tomaste de gestão ou de estratégia acabou tendo um impacto muito grande ou no ambiente de trabalho ou no retorno para a organização. O que é que foi? O que é que aconteceu? Olha, eu acho que já passou tempo suficiente para isso e já se pode falar aqui recentemente no CAN, que foi realizado, já não me recordo, Burkina Faso, penso eu. Sim, acho que sim. Nós montamos uma estratégia meio que oculta, marketing de resgate, em que nós vendíamos uma coluna JBL, sim, que batia certo com o Gibelé. Sim. Falámos com o manager dele, de forma oculta, entregamos a coluna para que ele levasse e fizesse as danças em todos os jogos. Nós tínhamos um propósito com isso, sim, com a história da coluna. Também tínhamos um propósito com as músicas que ele tocava antes e depois de cada jogo. Certo. Era tudo programado. Ok, vais-nos contar essa história bem para a gente entender. Nós mandávamos, dizíamos qual é que era a música que ele ia tocar no início, qual é que era a música que ele ia tocar no fim. Nós tínhamos um plano de fazer com ele um tarifário porreiro e também fazer um outro plano que, no fundo, vendia como bundle com uma coluna associada e que depois nós temos o Spotify na operação de forma gratuita para clientes que compram um plano de dados que têm depois a possibilidade de, com isso, ouvirem as músicas todas do Spotify sem pagar dados. O plano era perfeito. Imagina que numa das conversas que ele tem com a entidade máxima da nossa organização, que é uma conversa natural, nós tentamos fazer com que aquilo fosse o mais natural possível, com que parecesse surpresa, obviamente, que ele falou no modelo de linguagem. Vou voltar para trás. O vocabulário é limitado à tua necessidade. Se tu tiveres necessidade de falar bem, vais desenvolver o teu vocabulário. Como é que desenvolves o teu vocabulário? Vais ler, vais aprender. Se não tiveres necessidade, o meio em que estás inserido não te vai permitir evoluir o vocabulário. E a razão é muito simples. A língua é uma questão de tecnicidade linguística. Se tu não a praticares, não vais conseguir, a tua língua não vai conseguir fazer os movimentos certos para falar bem uma determinada língua. Nós, às vezes, temos a tendência natural de falar bebelés com os bebés, ou seja, tentar falar tão mal quanto eles. Porque eles não sabem falar. Então nós pensamos que se falarmos como eles nos vão entender melhor. Nunca vi mais estupidez maior do que essa. De igual modo, tentamos falar com os chineses
Da mesma forma como eles falam, Amigo! porque achamos que se falarmos como eles nos vão perceber melhor. É também outra grande estupidez. A questão é muito simples. Ele não tem praticidade linguística suficiente para emitir sons de forma tão eficiente quanto tu que falas o português de forma fluente. Certo. Logo, porque ele tem uma influência de uma outra língua, vai naturalmente falar daquela forma. Sim. Portanto, como ele não pratica, não vai ser possível ele falar como tu. Portanto, falar mal não vai fazê-lo perceber melhor. Certo. Got the point? Sim, sim. Yeah. Prontos, voltando à vaca fria. Fizemos todo um plano que, na hora, estava tudo certo para sair, imagina. A comunicação certa, perfeita, para depois eles regressarem e fazer o plano. Depois de ter sido aprovada a versão editada, porreira, aquela que devia ter ido ao público, sai uma versão não editada ao público. Obviamente que erros desse tipo acontecem. E eu, nos anos em que ando nisto, já vi marcas cometerem erros muito mais graves e muito mais gravosos, mas confesso que nunca vi reações como aquelas que vi cá em Angola, por exemplo. Contextualiza para a gente entender que momento foi este e que erro é. Vi comentários, imagina, sai uma versão que não está editada. A versão que não está editada naturalmente exposiciona a empresa. Sim. E também expõe a vulnerabilidade do nosso ensino. Expõe a vulnerabilidade do atleta como tal. As pessoas não foram empáticas o suficiente para saber que o nível de língua que ele usou era o nível de língua que lhe era permitido em função da necessidade que ele tinha de se comunicar. Ele não tinha necessidade de se comunicar com pessoas do nível de língua acima, portanto ele iria usar o nível de língua que ele aprendeu. E isso trouxe uma pressão tremenda para a organização, para tomar uma decisão, que isto não pode acontecer. Eu estava super tranquilo e quando me foi questionado, por exemplo, qual é que era a minha posição face ao tema, das primeiras coisas que fiz foi dizer que eu não consigo estragar um bom pedido de desculpas com justificações. Profundo. Primeiro porque eu sou o líder da turma. Portanto, assumi logo toda e qualquer responsabilidade sobre o tema. Mas, obviamente, sabia de onde é que tinha saído a leak. Ao invés de estar à procura de culpados, eu estava a resolver o problema. E nós resolvemos o problema de maneira eficiente. E parte do crescimento da receita que nós tivemos nos últimos tempos também foi com o lançamento da campanha, não com todas as premissas iniciais. Eu tinha tudo da forma como desenhei aquela campanha para que fosse das maiores campanhas que nós alguma vez fizemos. Mas depois tive que cortar etapas da campanha, cortar o personagem principal da campanha e fazer de uma outra forma, e por sorte fomos bem-sucedidos naquilo que fizemos. Na realidade, o meu desafio enquanto marketeer era dizer, porque nós tivemos uma mudança de tarifários, continuamos uma série de planos e lançamos outros planos, era dizer que agora tens que pagar 2 para levar 1. Como é que você consegue convencer o teu cliente que a pagar mais para levar menos? Ele paga mais para levar menos. Então nós tivemos ali um trocadilho bastante interessante. As pessoas aderiram de forma brutal e hoje temos os resultados que todos nós nos vangloriamos de termos tido por conta de uma campanha que tinha tudo para ser fantástica, mas que houve percalços no meio do processo que só não foram mais gravosos porque o board foi bastante maduro para entender as intenções de, vamos dizer, de bocas bem intencionadas quando se ousaram comentar ou comentar aquilo que tinha acontecido. Portanto, esse foi assim dos episódios mais, que eu digo, de mais stress que nós tivemos que efetivamente gerir uma crise que eu enfrentei, fora outras tantas crises que são naturais, desde queda de uma antena, por questões climatéricas e outras, que também são desafios que temos no dia a dia, mas que são situações que nós não podemos controlar e quando não podemos controlar temos de arranjar caminhos, mais uma vez lá atrás, ou alternativos para dar soluções que vão de encontro àquilo que são as aspirações de quem está do outro lado. Não. Brutal, Teodoro. Tu aqui disseste, quando tu tens estratégia, tu não precisas de entrar para a guerra dos preços.
Não. Tens é que ter coragem, né? E ter estrutura para conseguir segurar essa estratégia. Então, se calhar, o problema do preço de penetração de uma grande organização em competição, em concorrência contigo, não é o fim do mundo, né? Vamos olhar dessa forma que se formos criativos. E eu quero voltar a um ponto que tu falaste de criatividade, porque para mim é importante isto. Tu disseste, eu não me esqueci, eu tomei nota, que a criatividade aprende-se. E nós sabemos a dificuldade, o struggle, que é encontrar um time criativo que entregue. Porque criatividade que é válida deve gerar resultado, né? Certo. Como é que funciona o processo de aprender a ser criativo? Que é algo que eu, em particular, já tentei passar várias vezes enquanto líder. E eu fico muito feliz de saber que isso ensina-se, porque eu quero aprender a ensinar. Sim, é uma skill. É um skill que eu, obviamente, não tenho, mas eu gostava muito de tê-lo para poder passar ou ensinar ou encontrar uma ferramenta, um mecanismo, um framework que permitisse este indivíduo que está ali numa posição de exigência criativa poder ser mais criativo ou o mínimo criativo possível para que seja viável. Como é que se passa isso? Talvez nenhuma outra corretora ou sociedade distribuidora em Angola tenha tanta informação disponível para o investidor como esta. Eu fiquei impressionado a primeira vez que entrei para o seu site e vi obrigações, as simulações todas no detalhe, para ações e um monte de informação repleta do mercado, toda a avaliação, com insights fundamentais para qualquer investidor. Fundos de investimento são negociados por eles, todos com especificidades das mais simples e corretas e análise dedicada para o investidor saber a performance de cada ativo no mercado. É impressionante o que a Lei Brokers tem, fora a capacidade de abrir uma conta online num estalar de dedos. Por isso é que eles são patrocinadores do Dinheiro Limpo Podcast neste episódio. Primeiro que tudo, a mensagem tem que ser muito clara. O que é claro para ti, Euclides, não é claro para quem tem que executar. Certo. Ele tem que saber exatamente todas as etapas vamos dizer, da jornada, né? Como Um mapa para tudo. Olha, o que nós queremos é isso. Os limites que tu tens, não tens nenhum. Mas tens de ser disciplinado ao ponto de, na data X, no período X, trazer aqui uma ideia com provas dadas de que isso é execuível. Ok. E explicar o problema tal qual ele é. A questão é que o teu foco vai sempre na solução. Certo. As pessoas não olham para o problema. As pessoas olham para a solução. E as soluções são sempre soluções convencionais. E nós somos sempre minados por conclusões éticas erradas aparentemente certas. O livro também aflora muito sobre isso, que é nós temos a mania de julgar uma população por uma percepção do meu empregado ou do meu primo. A minha tia tem uma página na rede social, no Instagram, e ela faz isto, e é assim que se faz. Porque ela tem 10 mil fãs. Sim. Quantas é que são as pessoas que são de facto impactadas por essa tua tia? Quantas é que são? O que é que ela conseguiu mudar efetivamente? Quando fores ver, nada. Porque os memes servem apenas para fazer rir. Quando se trata de tomar uma decisão, geralmente ninguém toma uma decisão com base no meme. Por isso é que até hoje não viste bancos a fazerem publicidade com memes. Porque a ideia de que quem guarda o dinheiro tem que ser alguém que usa um fato, é alguém sério. Sim. Quando puseres alguém engraçado, as pessoas olham para aquilo com alguma desconfiança face ao trabalho ou à seriedade do trabalho que eu se entrega lá do outro lado. Eu já vi desse tipo e pensei como é que eles tomaram uma decisão dessa. Pois, aí eles pensaram que estão a ser criativos. Aquilo chama-se creativity. Porque eles trazem soluções que prevêem ser criativas, mas que não adicionam valor absolutamente nenhum à equação. Mas fazem um papel que é o principal papel da publicidade, que é chamar a atenção. Esse é o primeiro papel da publicidade. Primeiro ele chama-te a tua atenção, prende-te e depois tu ouves a mensagem. Depois tens vários canais. Nós hoje até para falarmos de forma mais simplista também dizemos marketing digital. É um outro disparate. O canal é que é digital. O marketing não é digital. Não. Toca nisso que vamos ferir algumas pessoas nesse momento são especialistas em marketing digital. Não. O canal que elas usam para passar a sua diferenciação usando ferramentas como o branding ou a publicidade ou o product placement é que é um meio digital. Marketing é marketing. Estratégia é estratégia.
Depois tens a televisão, que também é um canal de massa, que nós chamamos de Mix Smart. Temos o rádio, que nós dizemos os tais above the line, né, que são os canais de massa. E tens outros tantos canais. Como não é possível passar uma determinada mensagem num único canal apenas, partindo do pressuposto que o teu consumidor não vai ver televisão a tempo inteiro e nem sempre vai conseguir captar a mensagem. Por isso é que nós temos a repetição como fator fundamental para o consumidor poder reter. E nós fazemos over and over and over again para garantir que ele capta a mensagem. Nós tentamos agarrá-lo em todo lado. Ele está a ver a televisão, depois de repente vai para o rádio, vai ver uma publicidade que é complementar e depois obviamente que os códigos usados na rádio são diferentes da televisão, que é imersiva. Depois ele depara-se com um cartaz no jornal, numa revista. Depois ele depara-se com a oferta um bocado mais explicada na rede social. Depois vai a um site, encontra... Ou seja, nós usamos vários canais para complementar uma única mensagem e garantir que... Vou contar uma cena... Até o último quilómetro. Até o último quilómetro do Storytel. No passado, isso eu aprendi com um grande nome da publicidade, se não mesmo os maiores. Eu tive a sorte de trabalhar com estas pessoas e tenho a sorte de poder consultá-las quando estou naquelas marés cinzentas que também acontecem-nos a todos. No passado, tu contavas a história dos 3 porquinhos aos teus filhos e contavas apenas. Hoje em dia, tu não só contas a história dos 3 porquinhos, como tens que mostrar um filme, como tens que mostrar uma revista, para ele entender o contexto na globalidade. Ou seja, tu precisas de mais canais para contar uma determinada história, porque eles também conseguem ser criativos o suficiente para adicionarem outras histórias por cima da história, da narrativa principal. Portanto, é preciso saber contar história. Não basta contar uma história. Porque há pessoas que não sabem contar histórias. Depois contam histórias que têm inícios que nunca param de iniciar, com fins que nunca... No fundo, tens que efetivamente criar o contexto certo para que a pessoa se sinta entretida na história. Se vês os filmes de hoje, eles obedecem todos ao tal arquetipo de Aristóteles. Nem que as histórias têm que ter começo, meio, confrontação e fim. Todas as histórias obedecem ao mesmo arquetipo. E depois têm naturalmente as narrativas diferentes para permitir que uma história tenha menos ou mais interesse. Depois tens os ângulos de realização que, vamos dizer, de alguma forma incitam mais a uns do que aos outros. Ok. Então, eu vi a coisa dessa forma. Primeiro, tudo precisa ter estrutura. Tudo tem que ter um framework. Tudo. Nós estamos aqui a fazer o podcast. O editor, ele já tem que saber o tipo de cor, o que é que ele tem que editar, em que minuto ele tem que colocar cada anúncio, como é que ele tem que fechar. Tudo tem que ter estrutura. E depois, dentro da estrutura, esperar que ele seja criativo. Correto. E vou-te dizer mais. Este é o nosso primeiro podcast, né? Ou a nossa primeira conversa. A nossa segunda conversa vai ter uma estrutura narrativa. Ok. Vai ter um começo em que nós vamos falar disto, para ver um flow que seja apetecível. Depois vamos olhar para a fotografia, porque é muito importante. Imagina, se nós falarmos durante 1 hora, quem estiver a ver, ele tem de ter as cores ou o ambiente desenhados de forma a não ferir a visão dele. Certo. Tem que ser apetecível para ele a fotografia, sendo que ele vai passar alguns minutos a olhar para aí. Depois vamos pensar em alguns grafismos que vão entrar no processo narrativo para permitir que ele também se sinta entretido e não se sinta entediado, nem queira avançar a conversa para chegar mais rapidamente a um corte que ele viu e que lhe seja interessante. Ele não pode perder nenhum momento da operação. Depois vamos falar em coisas como FOMO, que é o tal Fear of Miss Out. Né? Ele tem que começar e acabar. Nesta nossa primeira conversa não foi possível fazermos isto, mas na segunda conversa há de acontecer. Eu acho que foi. Eu acho que tu só não percebes porque estás muito no teu ambiente de conforto. Sim, também é verdade. Também é verdade. Agora, uma das outras coisas é, por exemplo, se eu for a uma apresentação e um dos grandes desafios de eu desistir de fazer cá em Angola, pelo menos, não se leva muito a sério aquilo que vai passar lá atrás. Eu gosto que as coisas sejam imersivas. Se tiver um slide por trás, ele está diretamente ligado àquilo que eu vou dizer. E
pequenas falhas, como não teres um presenter view ou uma coisa à frente, porque olhar para trás é deselegante, ou ter um pointer e ter uma pessoa na regia a mudar um slide, para mim é like... as pessoas olham para o resultado final e dizem wow, wonderful, mas não é metade sequer daquilo que tu preparaste como estrutura narrativa para apresentar para as pessoas, porque tudo tem que bater no segundo certo. Quando entra um som numa apresentação minha, ela está devidamente programada e o timing tem que ser o timing certo. Okay. Quando eu falo uma determinada palavra, a palavra está no timing certo. As pausas que eu paro a falar dão a possibilidade de quem me ouve de, depois de ter ouvido, pensar no que eu ouvi, dar-lhe tempo para interiorizar e ouvir o que vem a seguir. Caso contrário, eu apenas serei uma máquina de palavras disparadas de formas organizadas que fazem algum sentido e criam algum êxtase, mas que depois não deixam nada que seja permanente em quem está a ouvir do outro lado. Então, se parares de te apresentar, tens de continuar a escrever, porque nós temos de te ouvir de alguma forma. De alguma forma temos de ter acesso às coisas que tu tens a dizer, e é por isso que eu quero que nesse momento tu nos fales um pouquinho do até o último quilómetro. O que é que tem o livro, o que é que passa, como as pessoas encontram e qual foi a tua motivação especial para escrever este livro em particular? Olha, a melhor definição que posso dar sobre este livro é que o livro é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Nice. É uma punchline atrás da outra. Esta é a melhor definição que eu posso dar para o livro. O livro nasceu para atender a uma necessidade. Eu acho que ele é fundamental para quem está a começar nos caminhos do marketing, para quem já começou e para quem precisa também se reinventar. Era importante, pelo menos para mim, quando decidimos transformar o ciclo de textos num livro, conseguir trazer aqui uma ferramenta que fosse profícua para quem usa. Nós precisávamos de fazer com que aquilo que hoje transformou o marketing como a zona das festas, dos eventos, voltar a trazer o marketing como a direção da estratégia, como o centro, onde tudo efetivamente começa. Como é que tu montas uma determinada estratégia? Quando tu vais fazer um determinado negócio, tens que avaliar que mercado é que estás inserido, o que é que vais vender, para quem vais vender. E aí começa a estratégia. Tu começas a olhar se estás num Blue Ocean ou então no Red Ocean. Então tu vais decidir se vais inventar um negócio ou um projeto para competir num oceano que não tem grande relevância, não tem grandes produtos, não tem grandes projetos e que tu vais atender a uma necessidade premente de um determinado mercado, ou se vais inovar num negócio já existente ou num mercado em que efetivamente existe muita concorrência, mas o valor que tu traz para o mercado, as marcas que já lá estão, dificilmente vão fazer aquilo que tu fazes. Okay. É um bocado o exemplo das fintechs, né? Elas nasceram, alguns bancos pensaram que elas fossem matar os bancos porque não tinham compliance, não tinham uma série de coisas que são exigíveis aos bancos, não lhes permitem escalar em alguns determinados projetos. Mas sem medo de errar, os bancos fazem algo como cartel. Parece que eles não querem agredir uns aos outros, e ali somos todos camaradas e vamos fazer todos mais do mesmo. Quando eles viram as fintechs nascerem, a decisão que tomaram foram entrar no negócio de algumas. Não porque queriam que elas acelerassem, mas porque queriam controlar aquilo que eventualmente fosse ser o futuro das mesmas. Mas o modelo fiduciário dos bancos não permitiu que elas crescessem da maneira como queriam crescer, porque eles trouxeram o método ineficiente atual dos bancos, que só é eficiente porque o negócio deles permite com que eles sobrevivam por muito mais tempo no mercado totalmente saturado e sem alternativas laterais ao modelo tradicional existente. Então deram um abraço do urso às fintechs, por isso é que não as vemos ir a lado nenhum, porque é conveniente, ou seja, tu não vais conseguir um modelo disruptivo seja conduzido por alguém que não é disruptivo, nem tem a disrupção como matriz do seu negócio tradicional. E depois porque também a única coisa que essas marcas fizeram foi digitalizar erro.
Ou seja, eles pensam que tirar papel e pôr aquilo num software estão a digitalizar alguma coisa, estão a tornar digital. Não estão. Pronto. Digitalizar é... Digitalizar é a ineficiência. Sim. Porque se vês bem, continuas a ter exatamente os mesmos problemas, mesmo colocando o self-service numa plataforma que eles chamam digital. Não vou definir digital aqui agora, que é uma coisa super básica. Mas até para dar um insight aqui no que estás a dizer, na verdade, se o sistema fosse diferente e a legislação permitisse, a Unitel seria a maior fintech do país. Porque se vocês têm a Unitel Money, se a Unitel Money, em vez de ser uma empresa separada, fosse um produto da Unitel, com o nível de informação que vocês têm sobre os clientes e podem até avaliar risco de crédito com base nos carregamentos que os clientes fazem ao longo dos anos, vocês tinham dominado isso, que era uma loucura. Bem, isso é uma conversa para outro usuário. Vamos voltar para o livro, okay. Que é lá onde estamos. E, no fundo, nós fizemos os tais 7 ciclos, que foi uma resposta, né, a um pedido de um amigo que fez o desafio aos meus colegas de me convencerem e me cobrarem os textos que saíssem de forma sequencial para que atendêssemos então a uma necessidade premente do mercado. O livro, para além de ter os textos escritos, também tem notas do autor, tem deveres de casa, tem recomendações de livros para ler para cada um dos textos que escrevi, e depois também tem algumas imagens que contextualizam cada um dos textos e cada um dos títulos do respectivo livro. Teodoro, eu vou pegar isto aqui para finalizarmos. Eu quero que tu fundamentes isto está aqui atrás. Aqui diz: o marketing, esse velho conhecido amigo, precisa de encontrar o seu lugar. Deixar de ser a direção das festas, eventos e do merchandising para voltar a ser a direção, o plano, o propósito, a estratégia. Por quem não tem direção, arrisca-se a andar em círculos. E isso, por mais vistoso que pareça, é estagnação disfarçada de progresso. Olha, não podia ser mais sintético do que fui, ali funcionar como um pós-fácil do livro. No fim do dia, começa a ser cada vez mais desvalorizado o marketing. Eu ouvi em tempos um amigo meu cujo pai disse-lhe, quando decidiu na altura estudar marketing, o pai disse-lhe que isso era um curso de paneleiro. E hoje, por incrível que pareça, esse meu amigo sustenta a família, o pai ajuda uma família numerosa e um sem número de pessoas por conta dessa profissão que ele exerce. Mas isso também aconteceu por conta da percepção que se tem da profissão. Se vires bem qualquer empresa que se diz madura, a primeira coisa que ela corta, porque ela entende que é um custo e não um investimento, é no marketing. Sim. E às vezes nós somos tentados a lançar ideias para o mercado que são, no fundo, um investimento à espera de um retorno diferente daquilo que nós estamos habituados a fazer. Então é ser o tal grito de socorro para olharem para o marketing com mais atenção, porque depois ele tem estas ferramentas que, além de criarem a tal relevância que é necessário, também criam o tal fator de diferenciação, e é com o marketing que é possível criar novas categorias que trazem o tal valor adicional que às vezes é necessário trazer. E depois ele tem várias outras técnicas que, demonstradas nos canais certos, permitem então que as marcas tenham aquela tal aceitação das pessoas, independentemente do momento que o mercado tiver a viver. Ou seja, mesmo que o valor percebido do ponto de vista de precificação seja maior do que aquilo que o mercado tem para oferecer, ou seja, se comparativamente ao que o mercado tem para oferecer, a preferência vai sempre para aquelas marcas que efetivamente fizeram alguma coisa que fique na memória, que cria histórias, que gere valor para quem com ela se identifica. Esse foi efetivamente o nosso desafio a escrever. Não há mais disponíveis. Nós não contamos fazer, eu pelo menos não conto fazer uma... Como assim, Teodoro? Não conto fazer uma segunda edição. Calma aí, já não... A minha pergunta a seguir e última era como é que as pessoas fazem para encontrar este livro? Não há. Não vai haver uma segunda edição. Nem versões digitais não vai haver... Olha, eu fiz uma coisa bastante ousada no lançamento. Todos os textos estão disponíveis no Marcas em Ação.
todos do livro, com exceção do prefácio, pós-fácio, e depois os frameworks não estão disponíveis na página. Isso é o tal valor adicional, o valor acrescentado que o livro efetivamente tem e que eu acho que é uma das grandes forças. Vou ter que pôr isso no cofre. Não, porque se eu deixar isso junto com os meus outros livros e agora que as pessoas sabem que não há mais. Não há. Nós fizemos, eu próprio, no ato de edição, e um amigo, compramos 500 livros para oferecer a universidades. Foi esse o nosso propósito, não foi? Nós produzimos e compramos os livros para garantir que sobrasse o suficiente para eles. E eu estou agora a começar a fazer um périplo pelas universidades com apresentações dedicadas para as mesmas e oferecê-las a elas, né, para depois fazerem a gestão que acharem conveniente. Acho que vai ser uma boa ajuda, porque do ponto de vista de gestão também tem ali desafios, porque eu falo de coisas como reputação, falo de coisas como inteligência artificial também, e algumas ferramentas que permitem acelerar a produção ou o pensamento. Penso que vai ser bastante útil e bastante profícuo para quem eventualmente tiver acesso. Mas para quem não conseguir, há a versão digital na página, não tem essas frameworks que eu estou aqui a referir, notas de autor e outras, e deveres de casa, porque eu peço que cada uma das páginas há um dever que a pessoa que lê tem de fazer para ver se está alinhada à estrutura de pensamento narrativo que eu trago nos textos, mas penso que não sai muito a perder se ler apenas os textos de forma digital. Depois há de haver a solução na Amazon, que eu ainda não pus disponível, na Apple também, no Books, que eu ainda não pus. Já lá está, mas ainda não tive tempo nem paciência. Tem que fazer um audiobook, alguma coisa. Sinto bastante feliz por ter acesso aqui a uma cópia, e tem mais uma que... É para os vossos para os seus colaboradores, né, para que eles possam também ter a possibilidade. Sim, vamos deixar isto aqui no escritório, todo mundo vai ler, as pessoas vão ter acesso, isso é uma leitura de um dia. Isto vai junto dos nossos manuais todos de marketing, de mídia, de gestão. Vamos juntar isto e todo mundo vai ter acesso, e depois vamos fazer um briefing a respeito, porque o meu eu vou ler hoje. E depois quero partilhar convosco aqueles que são os vossos insights a respeito disso. Teodoro, para nós é uma grandíssima honra ter-te aqui. Sentimos-nos bastante lisonjeados pela tua presença, pelo indivíduo que tu és, pelo cérebro que tu és, e pela oportunidade contínua que tu dás de que hajam mais pessoas como tu. Porque eu acho que quando tu apoias um projeto, quando tu garantes continuidade do que se faz bem em Angola, estás diretamente a contribuir para que nós, enquanto jovens, possamos crescer e possamos beber aqui da tua experiência. Eu aprendi muito, e eu digo sempre que os podcasts são uma decisão egoísta que eu criei, porque dá-me acesso a aprender com quem faz da melhor maneira possível e dá-me a oportunidade de sentar em mesas como estas. Muito obrigado, Teodoro, e gostava que deixasses aqui um último insight e dissesse onde é que as pessoas podem te encontrar para que cada vez mais elas possam caminhar contigo até o último quilómetro. Olha, a última recomendação que eu vos posso passar é que tenham fé nos vossos propósitos, sejam verdadeiros, disciplinados. Nunca negociem a verdade, nem que tenham que cair, caiam sempre de pé. É relativamente fácil encontrar-me, eu respondo em média 48 horas no máximo, eu estou no LinkedIn, chamam-me Teodoro Fernandes, é assim como eu também me apresento nessa referida página, e costumo, algumas vezes, em 48 horas, dependendo do tema, responder. Também tenho outras páginas que não são geridas por mim, não é possível, né? Não consigo dar cobro, mas que recebo sim informação do que se passa lá. Procuro não lá ir como Instagram e outros, que as pessoas tentam falar por esse canal. Não é o canal mais veicular, mas no LinkedIn basicamente tem tudo que eu faço, as apresentações todas que faço estão lá disponíveis de forma gratuita, ninguém paga absolutamente nada pelo conhecimento. Quem quiser ter acesso à minha matriz de pensamento mais profunda poderá, por essa via, ter acesso. Dos meus trabalhos, eu tenho muitas marcas construídas por mim cá em Angola e fora, geridas por mim também cá em Angola e fora de Angola também.
trabalho onde trabalho, a publicidade passa. Sim, a toda hora, na sponsor. A toda hora. Portanto, tenho uma equipa fantástica de profissionais fantásticos. Consigo gabar-me de ser o único que é dispensável na equipa por conseguir granjear essa, vamos dizer, essa vontade para que eles consigam fazer as coisas comigo ou semigo. Portanto, é isso. De maneira simples, o LinkedIn é a forma mais fácil de encontrar-me. Não vou festas, raramente estou em eventos que não sejam corporativos e busco na leitura um refúgio constante e na perfeição na perfeição de fazer as coisas como uma forma de agradecimento por me ter sido dada a possibilidade de aprender algumas coisas que outras pessoas não vão ter. Portanto, para mim é um tributo que faço a quem não teve a possibilidade de fazer bem onde estou. E também dou essa recomendação antes de reclamar: faça bem, faça melhor. Senhoras e senhores, Teodoro Fernandes, não se esqueça de subscrever o canal, deixar um like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e efetivamente tu também possas ser transformado com o conteúdo que passa aqui. Vamos juntos, sozinho é mais difícil, e até o próximo episódio.